Olá, sétimo C, tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês aqui novamente, espero que estejam todos bem. Hoje nós encerraremos, olha que maravilha, o nosso caderno 7 com a atividade 13, atividade sobre predicado verbo nominal. E vocês já aprenderam nas aulas anteriores a identificar o sujeito da frase, a identificar o predicado verbal e o predicado nominal. Agora nós vamos ver as situações em que esses predicados aparecem juntos no mesmo enunciado, no mesmo período. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, bem gravadinho aí, as palavras da língua portuguesa que atribuem características das pessoas, se é alto, baixo, feio, bonito, e o estado, se está triste, alegre, enfim, são os adjetivos. Isso vocês têm que ter bem em mente, porque eles vão ajudar vocês a identificar o predicado nominal, certo? Então vamos continuar aqui com a leitura do texto da apostila. Tipos de predicado, predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal tem dois núcleos. Um verbo significativo, que nós já vimos lá na aula anterior, que é um verbo de ação, e um predicativo do sujeito. O que significa predicado? Significa uma qualidade. Qual a palavra da língua portuguesa que me fala da qualidade dos seres? O adjetivo. Vamos pegando aí. É formado por uma palavra que indica a característica ou estado de um ser. Em geral, é possível desmembrar a oração em duas partes. Vamos desvendar aqui. Nós temos aqui a frase: a menina brinca feliz. Brinca é um verbo de ação ou de estado? Pensem bem. Quando a criança brinca, está praticando ações, correndo, jogando, pulando, saltando, enfim, praticando ações. Eu tenho aqui o verbo brinca, que é um verbo de ação. Mas, junto com o verbo brinca, eu tenho também uma palavrinha que indica estado da menina, do sujeito. Feliz é o estado em que ela se encontra. Então, pensem bem, toda vez que eu tenho um verbo de ação mais um estado do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu estou indicando as duas coisas na mesma frase. Eu estou indicando aqui uma ação pelo verbo brincar e estou mostrando o estado em que a menina se encontra, certo? Então eu tenho aqui verbo de ação mais o estado do sujeito, igual a predicado verbo nominal. Mas vocês têm que saber distinguir adjetivo, que dá as qualidades, características, estado do sujeito, e também tem que lembrar dos verbos de ligação. Deixei relatado aqui a listinha, olha. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, cair, acabar e virar. Percebam que alguns eu destaquei em amarelo. Por quê? Por causa daquele detalhe que eu comentei na aula de ontem. Uma coisa é o menino andar, se movimentar, caminhar, fazer uma ação, de ir até um ponto do ônibus. Outra coisa é o menino andar triste. Quando ele está triste, eu estou falando do estado de espírito dele. Em que situação ele se encontra? Se encontra triste. Poderia estar ansioso, poderia estar feliz. Tudo isso seriam estados, mas o menino anda triste. A menina anda rapidamente até a escola. A menina anda até o ponto do ônibus. A ação, se movimentou. Predicado verbal. A menina anda ansiosa. A menina anda preocupada. A menina anda feliz. Estados, né? Maneiras como as meninas se sentem. Então, estado. Quando é estado, é predicado nominal. Tem um verbo de ação, de movimento. Pode ser até de pensamento, né? Um verbo de desejo. Desde que não seja estado, é verbal. Passou para o estado, é nominal, certo? E nós temos umas questões aqui, vamos refletir sobre elas. Temos as frases e vocês têm que indicar aqui qual é a frase que tem predicado verbo nominal. Eu tenho aqui: a garota corria animada.
Coloquei a mesma figura para vocês perceberem que a ideia transmitida por essa frase é a mesma da anterior. Vamos ver os verbos aqui, porque é o que vocês têm que focar para descobrir o predicado. A garota corria, é ação ou é estado? É verbo de ação. Aquele jovem tornou-se médico. Se você voltar ali na minha listinha, você vai ver que tornar-se é verbo de estado. É verbo ser, gente, já fala tudo, né? Estado. Alguns jogadores estão, olha aí, já tá, estão de estado. Então aqui eu tenho um verbo de estado também. A jornalista parecia interessada, olha, estão contundidos. Olha a situação em que ele está. Que estado ele está? Contundido. Qual é o estado da menina? Como ela é? Ou a decoração? Bonita. Então tudo isso aqui é estado. A única frase que tem um verbo de ação aqui é o correr. Corria. E qual estado a pessoa corria? Animada. Então aqui eu tenho a fórmula. Ó. Eu tenho verbo de ligação, e tenho um estado. Vamos apagar aqui para visualizar melhor. Aqui eu tenho um verbo de ligação mais uma palavra de estado. Fiz a fórmula. Verbo de ligação mais palavra de estado igual a predicado, verbo nominal. Certo? Então, qual é a nossa alternativa aqui? Alternativa A. Próxima. Vamos limpar aqui. Próxima. Nós temos um poema. Vou ler só a primeira estrofe, depois vocês podem ler o resto, para nós refletirmos sobre a nossa questão aqui do predicado. É um poema no meio do caminho, de autoria de Olavo Bilac. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma povoada de sonhos eu tinha. Então vamos à nossa questão. Depois vocês podem ler o poema inteiro. Na frase, e triste e fatigado eu vinha, quem é o sujeito? Como que eu descubro o sujeito? Eu pergunto quem ou o quê? Quem vinha fatigado? Eu. Então, quem é o sujeito da oração? Quem vinha fatigado e triste? Eu. Qual é o verbo? Qual é o verbo dessa oração? Eu tenho aqui o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Então, o verbo é o verbo vir, conjugado aqui como vinha. Esse verbo é de ação ou de ligação? Para eu vir, eu não tenho que me movimentar? Eu não pratico uma ação? Então, o verbo vir é um verbo de ação. Na frase, há palavras que indiquem estado do sujeito? Vamos dar uma limpada aqui, para visualizarmos melhor. Triste indica o estado dele, e fatigado também. Fatigado significa cansado. Em que estado ele vinha? Fatigado e triste. Então, eu tenho essas duas palavras aqui. Vocês podem completar aqui. Fatigado e triste. É predicado nominal? É certo ou errado? Um tempinho para vocês pensarem. Eu tenho um verbo de ação, um verbo significativo, mais uma palavrinha de estado. O que eu tenho? A fórmula mágica. Um verbo de ação, ou podem chamar um verbo de significação, ou um verbo de cognição, mais o que eu tenho ali? Uma palavra que indica estado. Quando eu tenho esse verbo de ação mais o estado, eu tenho predicado, verbo nominal. Eu espero que tenha esclarecido para vocês essa questão do predicado, verbo nominal. Se vocês tiverem dúvida, não hesitem em perguntar. Exponham as dúvidas para que nós possamos ajudá-los e vocês aprenderem cada vez mais. Porque às vezes o aluno fica com a dúvida, fica tímido, não quer perguntar. Pergunte. Vocês estão aqui para aprender e é nosso prazer ensinar. Certo? Cuidem-se, fiquem bem. Espero por vocês na próxima aula. Abraço da Pro Solange.